Pequenos gestos e realmente ação dão resultado. Como eu já tinha começado capoeira, eu achava aquilo fantástico, porque eu podia tocar, eu podia lutar, eu podia me colocar, né? Eu achava que mais gente tinha que ver aquilo. Essa galera tem uma condição de guerreiro, de luta muito forte. E se eles tivessem esse desafio, o resto viria automaticamente. Ele fez minha vida mudar. Sempre está ali motivando, fazendo com que a gente caminhe pelo lado certo. Dessa forma, você vai transformando esses meninos em protagonistas da história deles. Vai buscando a sua vitória. A hora ela vai chegar. Minha escola de capoeira nasceu dessa vontade. Eu despertei o guerreiro dentro delas. Daí veio junto a autoestima, a resiliência, a motivação. Somos poucos, mas podemos cuidar de muitos. Quando a gente dá condição, elas vão à luta. E daí o otimismo aparece todo dia e em todo mundo. Olá, boa tarde a todos. Quero agradecer muito a presença de vocês nesse sábado de sol. Rio de Janeiro, a gente sempre agradece a quem não está na praia num dia de sol, né? Mas acho que para nós que estamos aqui, a literatura é o nosso sol. Nós somos dessa praia, então eu quero agradecer a vocês por isso. Meu nome é Bianca Ramoneda, eu sou jornalista e roteirista e curadora responsável por essa mesa, sou integrante do coletivo de curadores daqui da Bienal. E gostaria de dizer para vocês qual o motivo, né? Como se Carolina Maria de Jesus precisasse de motivo, ela não precisa de motivo, mas o motivo que me fez juntar essas pessoas ao redor dela foi que durante a pandemia, durante esses 2 anos que nós estivemos fisicamente afastados uns dos outros, muitas coisas relevantes foram feitas e criadas e desenvolvidas ao redor da obra de Carolina. Teve um ano inteiro da FLUP dedicado de homenagens a Carolina, o lançamento de Casa de Alvenaria, volumes 1 e 2, lançamento do livro Cartas a Alma Negra, que são cartas escritas pela escritora Françoise Egat da Martinica, uma exposição no Instituto Moreira Salles, histórica também, que faz a gente repensar muitas coisas acerca da construção da imagem da escritora Carolina Maria de Jesus. Então, não poderíamos encerrar o ano numa Bienal do Livro sem trazer para o centro da cena uma das mais importantes escritoras brasileiras e podermos ouvir outras maneiras de compreender uma obra tão significativa, tão complexa e que fala tanto a respeito do nosso Brasil. Então, eu tenho a honra de chamar ao palco, primeiro, Vera Eunice de Jesus, professora e filha da escritora Carolina Maria de Jesus. É uma honra, Vera, muito obrigada pela sua presença. Fernanda Felisberto, professora e pesquisadora. Eliana Alves Cruz, escritora e jornalista. Jefferson D., cineasta, e Daniele Salles, pedagoga, jornalista e porta-voz da FLUP, Rio de Janeiro. Dito isto, enquanto eles se acomodam, embaixo de 4 cadeiras existe um cartão que dá direito a um livro, e aí é uma sorte. Quem tiver sentado em cima de um cartãozinho desses, no final pode pegar com a Silvana os 4 livros que são um presente da Bienal do Livro. Então, com vocês, ela, Carolina Maria de Jesus. E a ela, todos os nossos aplausos, toda a nossa reverência. Grande motivo gigante de estarmos reunidos nesse final de tarde. Bom, sou Daniele Salles, sou porta-voz da FLUP, Festa Literária das Periferias. Como vocês viram gaguejando já na primeira frase, é porque a pessoa está nervosa, entendeu? Falar de Carolina deixa a gente assim emocionado. Bom, não vou ficar me alongando aqui, me apresentando, porque a gente tem um hábito, né, na formação dos painéis, nos debates, de apresentar a mini bio dos participantes. E é sempre um desafio colocar em 5 linhas toda a história, né, daquela persona. Então, hoje vou ser generosa com meus companheiros e companheiras, companheiro e companheiras de mesa, de painel, né, que nós temos aqui uma mesa que é só uma mesa de axé aqui que nos une, deixando que eles se apresentem, falem um pouquinho de si.
eu vou começar por uma questão de respeito, ancestralidade, amor e carinho com Vera Eunice. Por favor, querida. Boa tarde, né? É um prazer vir ao Rio de Janeiro e encontrar essa plateia aqui para nos receber. E eu tenho muita alegria de estar aqui hoje, porque são várias homenagens feitas para Carolina Maria de Jesus, e cada homenagem tem um valor. Então, hoje, eu não sei nem mensurar o agradecimento que eu tenho por vocês estarem aqui e poder saber um pouquinho mais da história da Carolina Maria de Jesus. Muito obrigada. Obrigada, Vera. Eliana, por favor. Olá, boa tarde. Acabei de sair daqui, né? Para quem assistiu a mesa anterior. Voltei. Eu sou Eliana Alves Cruz, eu sou escritora, jornalista. Tenho aí 3 romances publicados, né? Água de Barrela, O Crime do Caso Valongo, Nada Digo de Ti, Quem Ti Não Veja. E acho que sou herdeira de Carolina também, né? É isso. Obrigada, Elia. Ladies first, então vamos a Fernanda Felisberto. Oi. Obrigada. Boa tarde a todos e todas e todos. Eu sou Fernanda Felisberto, professora de literatura da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. E estou vendo aqui já o povo da Rural aqui na plateia. E tenho a honra de fazer parte do Conselho Editorial dos Manuscritos de Carolina Maria de Jesus, né? Então, a minha contribuição hoje aqui é que a gente possa trocar a partir desse lugar, de ter participado desse trabalho incrível, né? E na companhia da Vera e de todos esses amigos aqui que a gente sempre troca muito sobre Carolina. E uma tarde boa e de troca para a gente hoje. Boa tarde. Jefferson. Meu nome é Jefferson D. Sou diretor de cinema, diretor de TV, dirigi algumas séries, dirigi alguns filmes. E só sou um diretor de cinema porque minha primeira obra, chamada Distraída para a Morte, aparecia a Dona Ruth de Souza, interpretando Carolina de Jesus. E depois fiz um filme sobre a própria Carolina, um pequeno curta-metragem chamado Carolina. Então, se eu estou aqui hoje, se eu sou um realizador de cinema, eu devo muito a Carolina de Jesus e devo muito a essa mulher aqui ao lado, Dona Vera Eunice, que falou, vai lá, faz esse filme. Há 20 anos atrás, em 2001. É isso. Maravilha. Que mesa, hein? Só gigantes aqui. Eu vou deixar a Vera agora stand-by e vou fazer essa pergunta que se aplica aqui aos outros 3 convidados. Eu acho que a gente começa contextualizando muito bem nesse sentido, né, para entendermos o lugar de Carolina nas nossas vidas, pensando sobre como a obra de Carolina dialoga com o trabalho que vocês realizam hoje. Então, eu queria ouvir de Eliana, Fernanda e Jefferson o quanto que eles se sentem atravessados por Carolina. Eu vou deixar a minha pergunta para a Vera na sequência, porque a Vera vai ter um outro lugar de atravessamento de Carolina, né? Então, eu vou pedir para a Eliana começar um pouquinho falando para a gente sobre essa experiência. Olha, como eu sou atravessada pela obra da Carolina e pela pessoa da Carolina Maria de Jesus. A gente, às vezes, olha para os nossos ídolos, para pessoas que a gente admira muito, e a gente esquece que ali atrás tem um ser humano, né? Ali atrás tem uma história de vida. E a primeira coisa que me chamou a atenção e me impacta até hoje na Carolina Maria de Jesus é a sua história de vida, a sua trajetória tão próxima das minhas ancestrais, né? Aquelas pessoas que vieram de uma precariedade material, mas que se sabiam capazes, se sabiam poderosas, se sabiam portadoras de algum conhecimento que não é visto pela sociedade. Então, em algum momento das nossas vidas, a gente já se sentiu assim. Não importa a carreira, não importa
os títulos, aonde você chegue. Uma mulher negra na sociedade brasileira, em algum momento, vai sentir essa solidão, vai se sentir invisibilizada, vai se sentir insegura. Então, quando eu vejo a Carolina, aquela segurança, a certeza do talento, mas uma angústia, né, atravessada por uma angústia de não ver esse talento reconhecido, de não poder falar sobre ele, de não ver o seu livro que ela batalhou para estar na mão de cada pessoa, por ser lida, eu me identifico muito com isso. Eu, por muito tempo, não me via como escritora, né? Eu sou jornalista, escrevia, trabalhei com esporte, e eu fui me afastando disso que eu gostaria de fazer, que é realmente escrever literatura, porque o Brasil é um lugar que não me coloca, é um país que não me coloca neste lugar da escritora, da pessoa que pensa também a nação, e a gente vai meio que introjetando isso, sem perceber, a gente vai se acostumando com esse lugar em que nos colocam. Então eu achava que aquilo não era para mim, né? Inconscientemente, até que um dia eu falei, mas peraí, por que é que eu não estou fazendo aquilo que eu realmente quero fazer? E aí comecei a trilhar um caminho, olhar para a minha escrita com olhos mais generosos, porque a gente é muito severo com a gente mesmo, né? A gente tem uma cobrança muito maior, porque a sociedade cobra muito da gente. E a gente cresce ouvindo isso, né? Muita gente aqui vai se identificar. Quem não ouviu do pai e da mãe? Você é preta, você precisa estudar, porque você vai ser cobrada 2 vezes mais, você precisa ser a melhor, você precisa... Então, essa espada que tem na nossa cabeça, às vezes é um bloqueio que te afasta, né, de muitas coisas. Então, eu acho que a minha primeira admiração pela Carolina vem dessa força, dela se impor, dela se saber portadora de um talento e de uma habilidade, e essa coragem, né? A coragem de falar na primeira pessoa, de se revelar, de se expor, porque a gente se esconde às vezes muito, porque a gente é muito julgada, né? O tempo do agora, então, com rede social. Então, ela teve essa coragem de se colocar na frente. Eu participei da FLUP e, né, com a Daniele aqui ano passado, fui uma das orientadoras, e eu me lembro que eu cobrei muito das alunas, né, das pessoas que ficaram na minha turma, o seguinte: eu quero ver você no texto. Foi uma dificuldade, mas para muita gente isso foi muito difícil. Não, eu não quero que você invente uma história de fulana de tal, eu quero que você fale de você. E como é difícil. A caneta preta na mão. Como é difícil a gente falar na primeira pessoa. E aí a Carolina cresce no nosso... Né, na nossa frente, ela vira gigante, porque ela teve lá nos anos 50, 60, essa coragem de dizer quem ela era, com as palavras dela, né, com todas as rasuras da educação oficial e formal. Então, eu acho que é alguém para a gente reverenciar sempre. Sem dúvida. Pode aplaudir, gente. Eu quero ouvir o Jefferson agora, o nosso bendito fruto, né, da mesa, o bendito fruto. Eu acho que a obra da Carolina atravessa o que eu faço hoje, que é o cinema, porque a primeira obra que eu li foi O Quarto de Despejo, e eu ganhei esse livro de um amigo que, coincidentemente, está na programação da Bienal, vai falar aqui amanhã. E ele está ali atrás, de boné ali, chama Juliano Speyer. Está ali, em 1997, né, Juliano? Ele me deu um livrinho ali, chamado Quarto de Despejo. E eu fui lendo, e era muito visual, eu ainda estudante de cinema. E acho que tem um pouco isso que a Eliana foi falando, assim. Tinha uma mulher contando o seu cotidiano, se expondo ali. E eu acho que o que eu faço hoje no audiovisual, né, em filmes como M8, em filmes como Doutor Gama, como Brother, como Correndo Atrás, e acho que o cinema tem esse lugar de expor o que a gente tem de bom como país. Para nós, artistas, a gente expõe aquilo que a gente tem de bom ou de ruim,
né? Mas se propõe a uma reflexão. E isso sempre esteve na obra da Carolina. E quando ela expõe esse retrato do país, e eu ali lendo o diário, né? Me lembro bem, logo na abertura, falando que queria comprar um sapato para Vera, né? E não tinha dinheiro para... E ali é um sapatinho que ela encontrou no lixo e remendou. Que isso está logo na abertura desse curta-metragem chamado Carolina. É se expor, né? Se colocar no lugar da verdade. E num lugar que para mim era muito significativo, porque ali no final dos anos 50, né, o Brasil é o Brasil que vai dar certo, né? O Brasil é o Brasil da nova capital. Deveria ter dado certo. Era 50 anos em 5. A bossa nova, né, surgindo, né? Milagre econômico. O milagre econômico, o fato do Brasil, essa favela romântica, né? Esse lugar, Brasil campeão do mundo, né? Final dos anos 50, aquele menino chamado Pelé, ou seja, tudo era de uma felicidade imensa, e aí vem essa mulher falando algo que era muito cruel, que era uma realidade ali na favela do Canindé. Não sei se vocês têm essa noção, quem não é de São Paulo, fica ali do lado da rodoviária do Tietê, logo na entrada de São Paulo, né? Do lado do rio Tietê. Então ela vem falando desse cotidiano, essa mulher lutadora, só com seus 3 filhos ali, ela vem expondo, e à medida que eu ia lendo, eu pensando, isso aqui dá um filme, isso aqui dá um filme, era sobre o livro dela, mas também, ao mesmo tempo, era sobre a minha mãe, era sobre a minha tia, era sobre a minha avó. Então, acho que a Carolina consegue, para mim, naquele escrito que me pegou, do quarto de despejo e quarto de desprezo também, ao mesmo tempo, né? Colocar uma força que, óbvio que falava da realidade dela, mas, ao mesmo tempo, traçava uma realidade de muitos brasileiros e de muitas brasileiras, que é uma realidade que a gente nunca saiu, que infelizmente com essa pandemia a gente está de volta a esse lugar, se é que a gente saiu em algum momento, a gente almejou sair quase, né, mas esse lugar da miséria, esse lugar que diz respeito principalmente à força e à luta e o quanto esse país trata a minha mãe, a minha avó, as minhas tias. Então, também, ao mesmo tempo, fico muito... É muito bom ouvi-las aqui, né? Ou seja, a mulher negra nesse lugar, né, como filho, né? Minha primeira casa foi a barriga de uma mulher negra, né? Foi minha primeira residência nesse espaço em que vivemos, foi dentro de um ventre de uma mulher negra. E a Carolina vai nesse ponto e expõe isso com uma grandeza, com uma especificidade. E tinha um lugar que está muito no filme também, e que me perpassa o tempo todo. Isso está no livro dela, que é o lugar do afeto. Tem a miséria, tem a crueldade, tem a fome, mas tem o lugar do afeto, tem o lugar de trazer pertinho, tem o lugar, que é um lugar que muitas vezes a gente não consegue enxergar no audiovisual brasileiro quando fala de nós, pretos e pretas. Porque a gente só dá tiro, a gente só recebe tiro, a gente só recebe... Os nossos corpos são violentados o tempo todo no cinema brasileiro, né? Quase todo o tempo, e resta pouco espaço para o afeto. Isso era um lugar que, na obra da Carolina, sobretudo no Quarto do Despejo, está lá. Esse lugar do afeto. Isso é um lugar, para mim, que me marcou e me marca muito, né? Nessas obras que venho fazendo no audiovisual, que é esse lugar que a gente sofre pela violência, mas a gente tem um lugar do afeto, da nossa solidariedade, do nosso cotidiano, de amor e felicidade, sim. Mesmo que seja por poucos momentos, mas está lá, também na obra dela. Poxa, é isso. Ficaria aqui a tarde inteira falando de Carolina, mas é isso. E tive por ela, através dela, por conta da obra dela, eu tive 2 encontros com 2 das maiores artistas desse país, que é a dona Ruth de Souza, que interpretou num curta Distraída para a Morte, e com dona Zezé Mota. Então, para mim, de certa forma, foi
uma bênção ali, pela minha guardiã, pela essa entidade, e que me fez encontrar logo de cara, logo no comecinho da minha carreira, se tornaram duas grandes companheiras, né, de trabalho, Dona Ruth, que já se foi, mas está aqui com a gente também, e Dona Zezé Mota, que fez quase todos os meus filmes, essa grande madrinha, companhia, tutora, mãe, filha, enfim, Dona Zezé Mota. Então, Carolina me fez encontrar com essas duas mulheres. Então, toda vez que eu olho para elas, eu lembro quem é que causou esse encontro, que foi Carolina de Jesus. Maravilha, maravilha. Fernandinha, com você. Como é que Carolina te atravessa? Bom, eu ganho Carolina, eu ganho quarto de despejo, na verdade, né? Ganho Carolina é ótimo, porque a gente fica tão íntima, né? Eu ganho Carolina, né? Eu ganhei quarto de despejo entrando na universidade, e a minha mãe me deu uma edição de quarto de despejo, porque eu estava muito envolvida com o movimento estudantil e tal. E ela me deu. E uma das coisas que sempre, assim, chamou atenção imediatamente, estava lá, traduzido para 13 idiomas, publicado em 40 países. E aqui? E a gente? Por que a gente não? Por que com a gente não? Né? E, de certa maneira, sempre ia me atravessando essa ideia. E também ia nas livrarias, perguntava por Carolina, não tem a obra para comprar. Falei, bom, tem uma equação que não está fechando, né? Fora do Brasil vende horrores, né? E o que acontece aqui dentro que essa equação não fecha e a gente não consegue encontrar a Carolina. E fui, né? A questão de pesquisar o mercado editorial sempre foi algo que me atraiu, pensar essa relação que o mercado editorial tem com a autoria negra no Brasil, sempre foi algo que me chamou a atenção. Né, partindo do pressuposto que o nosso primeiro editor brasileiro foi um homem negro, Francisco de Paula Brito, né, e ele foi absolutamente rasurado na história, né, editorial do país. Ele aparece muito pincelado, né, fica um marco muito grande com Francisco Alves e com Monteiro Lobato, quando ele cria a editora dele. E eu fiquei sempre olhando para essas coisas. E quando eu fui fazer meu doutorado, em 2006, eu queria pensar relação de afeto em narrativas de mulheres negras. E aí, narrativas no plural, para poder pensar. E imediatamente, quarto me surgiu como essa possibilidade, porque existem várias chaves para se acessar em Carolina. Várias chaves. Mas existe uma chave que é a chave que está autorizada no país, que é acessar pela miserabilidade. E não é essa chave que eu acesso a obra. Essa obra tem muita ironia, essa obra tem afeto, essa obra tem... As relações raciais estão postas ali naquela obra. Trazer narrativas sobre a experiência de famílias negras no espaço privado, porque nós, negros e negras, sempre somos representados no espaço da rua, nunca somos representados no espaço da casa, com rede de afeto, com pai, com mãe. Quem mora em comunidade sabe que pelo menos tem uma avó gritando, ou uma mãe, entra, entra. E são essas mães que estão todos os dias chorando aí porque estão perdendo seus filhos, mas a gente não tem o direito dessa relação de afeto. A gente não tem o direito dessa possibilidade de representação. Então, foi a partir daí que eu retomei Carolina para poder pensar essas várias chaves de afeto. E uma mulher também que fala da sua sexualidade. Que homem vai querer casar com uma mulher que dorme com um livro, né, debaixo do travesseiro e com uma caneta? Né? Então, enfim, está falando coisas que a gente fala, enfim, atravessando caixinhas. E aí, quando eu chego na universidade para poder trabalhar e penso no lugar da literatura negro-brasileira, a literatura negro-brasileira é um lugar de acolhimento para a Carolina, porque no grande guarda-chuva da literatura brasileira, a Carolina está no não lugar. Qual é o lugar da Carolina dentro do quadro da literatura brasileira? Qual é o lugar da Carolina?
E nós, dentro da literatura negro-brasileira, né, que é importante, isso a Conceição Evaristo sempre fala, as primeiras críticas literárias que ela tem é o movimento de mulheres negras, é um movimento social, e depois que a obra entra para a academia. Não é um movimento que outras autorias acontecem, que essas autorias estão já autorizadas pelos acadêmicos para poder trabalhar. Não, o movimento é o contrário. A partir dessa circulação entre o movimento social, entre o movimento de mulheres, as pessoas vão ouvindo e incorporam essas obras nas suas bibliografias. Mas ainda são projetos individuais. Se eu sair da minha universidade hoje, temos uma professora que trabalha com uma outra perspectiva, mas isso não faz parte da grade. E estamos nesse momento de disputa de narrativa. E a literatura brasileira é pequena para Carolina. Ela é pequena, porque Carolina, ela força o cânone literário brasileiro. A Carolina, ela causa uma fissura nesse cânone literário brasileiro. E a Carolina força um alargamento da ideia de literatura brasileira. E a grande questão é o quanto nós estamos preparados para isso. Porque querer construir fórmula para que Carolina seja palatável para as pessoas, procurem outros autores e autoras, porque ela escreve dessa maneira. E a gente respeita, e o que faz diferença é exatamente essa maneira que ela tem de escrever. E qual a experiência, né? O que a gente sabe sobre produção ficcional, sobre produção poética, sobre diários, que são histórias íntimas, em famílias de baixa renda. O que a gente sabe sobre isso? Sabe? O Jacques Legoff fala que as autobiografias não fazem parte dos pobres. O que a gente sabe disso? Entende? Então, e a Carolina vem trazendo isso para a gente. Naquela época, em 60, né? Ela vai ser publicada pela grande editora da época, que é Francisco Alves, e num raio de 60 anos ela vem para outra grande editora brasileira para ela poder ser publicada. Então, essa fissura que ela vem causando, né, é uma fissura que nos desacomoda para a gente poder criar uma empatia com o autor, né? E a gente tem que se pensar com o que a gente tem empatia, né? Com o discurso do vencedor ou do vencido. Agora, vencido para quem? Porque para nós é um discurso que permeia e atravessa toda a nossa história, né? Atravessa as nossas famílias, né? Cria empatia quando a gente está lendo. E eu acho que ela vem desacomodar de novo, né? Com essa edição que está ali do lado da Eliana, que a gente tem agora a edição de Casa de Alvenaria, os 2 volumes, ela vem de novo desacomodar. Então, o que eu acho é que é uma autora múltipla. Carolina, na época dela, ela gravou um LP. Carolina, na época dela, sabe, gravou um LP, ela escreveu diários. Quando é que a gente tem a oportunidade de ler em primeira pessoa sobre as subjetividades de uma mulher negra? E foi isso que ela trouxe para a gente. É desse jeito que eu sinto, é desse jeito que eu quero. Eu queria ser atriz, sabe? E aí eu pergunto, tá pequena para o Brasil, sabe? Eu acho que ela tá pequena para essa literatura, ela tá pequena para o Brasil. E a gente tem, eu acho que essa mesa, quando ela acontece, a gente tem a tradição literária de uma escritora como Eliana, tem o Jefferson cineasta, tenho eu na academia, tem a Dani na FLUP. Olha quantas linguagens estão presentes aqui, numa mesa só. E podíamos não alocar mais, uma cantora, alguém de teatro, a mesa ia crescendo para o outro lado. Então, é um pouco sobre o que eu queria falar desses atravessamentos da Carolina comigo, passam por aí. Uau! Eu estava brincando aqui que fica a dica para a curadora já pensar numa próxima mesa, tá bom? A gente toma conta aqui de tudo, né? Vera, quero falar com você agora. A gente vê muito presente, aí o Jefferson trouxe isso também na fala dele, esse lugar de afeto na escrita da Carolina. E tem uma peculiaridade aí, porque por vezes nos olham como mães pretas, como aquela mãe que é só dura, aquela mãe sem muita afetividade. E a gente vê a tua relação com Carolina completamente diferente desse lugar.
Tem umas imagens maravilhosas dela te segurando pelas mãos. A preocupação com os sapatinhos no seu aniversário, né? Sempre te falam sobre isso. Então, esse compromisso com a maternidade afetuosa, com a política, com o feminismo negro, elementos muito presentes na fala dela. Mas eu queria fazer um acréscimo aqui, para mim foi uma curiosidade quando eu vi sobre, que Carolina tinha uma preocupação muito grande em ser mãe de menina. Ela já via que não era fácil ser mulher no Brasil, em 1950. E aí eu queria que você falasse sobre esse lugar de afetividade na relação com a sua mãe, o quanto ela te ensinou sobre ser mulher, e aí depois eu queria que as minhas companheiras mulheres da mesa também falassem sobre isso. Aí você segura aí, tá, Jefferson? Daqui a pouco a gente volta a falar. Bom, primeiro, o meu convite foi para falar para vocês através do vídeo, né? Através de live. Então a Bianca falou, você pode conversar em live ou você pode vir presencialmente. E eu fiz questão de vir presencialmente, porque eu acho melhor. Ai, os aplausos para isso, gente, que maravilhosa! Mas a história da Carolina é uma história que eu vou contar em duas pessoas. Porque eu falo Carolina mãe, que é a primeira pessoa, e falo Carolina escritora, terceira pessoa. E crítica, muito crítica com as obras dela. Então, a minha mãe, ela, apesar de ter todas aquelas dificuldades que o Brasil já conhece, de passar fome, de ter pouco estudo, de ter nascido pós-abolição, e a gente sabe que a abolição foi, entre aspas, ela sofreu muito os problemas da abolição. Então, tudo para ela foi muito difícil desde que ela nasceu. E eu sempre digo, minha mãe, não via minha mãe feliz. Desde que eu vi minha mãe poucas vezes feliz. Mas ela tinha uma preocupação muito grande com os filhos. Ela sempre falava que ela não queria meninas. Eu também nunca entendi. Hoje eu entendo que era mais difícil criar meninas na favela. Ela tinha uma preocupação maior. Tanto que ela vivia comigo para todo lado, ela me levava. Mas, sempre escrevendo, eu sempre vi Carolina Maria de Jesus escrevendo. Desde pequenininha. Porque quando a gente saía para catar papel, ela me levava. Os meninos ela deixava na escola, mas ela levava. E eu várias vezes, ela tonta de fome, vomitava bise, e ela via tudo amarelo. Então, onde ela fala, né, do amarelo, que é a cor da fome. E ali ela sentava e eu ficava esperando ela melhorar. E aí melhorava, catava um papel e a gente ia tomar média com pão com manteiga. Que eu lembro até hoje da média com pão com manteiga. E aí a nossa vida era assim, uma vida de fome, uma vida de luta. Mas ela colocava as duas mãos na cabeça e falava, eu tenho que escrever agora. Agora eu tenho que escrever, eu tenho que escrever. E ali ela pegava o primeiro pedaço de papel que ela achava. E ali ela escrevia quadrinhas, anotava poemas, nome de pessoas, partes que ela ia colocar nos diários dela, dos romances, tudo ela anotava. Então ela sempre tinha um lápis no bolso e ela sempre andava com roupa de bolso, sempre com um lápis. E aí fomos, logicamente a minha mãe era uma mulher à frente do tempo dela. Ela foi uma menina à frente do tempo dela, porque minha mãe só estudou 1 ano e meio. A minha mãe não chegou a terminar o 2º ano. E depois ela pegou gosto pela leitura. E aí, nunca mais ela parou de ler. E ela sempre falava, o primeiro livro que eu li foi Escrava Isaura, que ela ganhou de uma vizinha. E aí ela foi lendo. Só que, infelizmente, a cidade que ela nasceu, que foi Sacramento, eles não entenderam a Carolina Maria de Jesus. Eles achavam que ela era bruxa, que ela lia, então que ela era muito diferente. Então ela não foi bem reconhecida lá. E o espírita Eurípides Barçanufo
Foi o primeiro que falou. Aos 4 anos de idade, ele fala para a mãe dela, a sua filha, que eles tinham minha mãe como uma mulher antipática. E eles falavam, essa negrinha feia, ela falava que eles falavam que era negrinha feia, antipática. E ele falou, não, a sua filha não é feia nem antipática. Sua filha é uma poetisa. Pobre Sacramento, do teu seio sai uma poetisa. E essas palavras foram proféticas. Mas, aí ela veio para São Paulo, e aí foi morar na favela do Canindé, como diz o Jefferson D, né? Que vinha um político muito importante em São Paulo, e ela trabalhava como empregada doméstica do Dr. Zerbini, mas como ela engravidou, então antigamente tinha política, a mulher está grávida, já não serve tanto, ela foi para a rua. E aí eles pegaram e colocaram, o Ademar de Barros pegou todos os mendigos, colocou num caminhão e jogou lá na beira do Rio Tietê, sem casa, sem nada. E aí ela começa a fazer a casa dela. E aí nasce o meu irmão, antes ela teve uma irmã que faleceu, nasce o meu irmão, aí ela nasce o meu outro irmão e nasce eu. E aí o pessoal fala, mas a Carolina só se relacionava com homens brancos e estrangeiros. Ela falava que o negro, ele ainda estava engatinhando, minha mãe estava muito à frente. Minha mãe era uma pessoa inteligentíssima, ela falava muito bem, ela falava palavras cultas. Ela, quando falava com a gente, tinha coisas que a gente não entendia, ela xingava a gente, e ficava olhando para ela, falava, vou pegar o chinelo, aí vocês vão entender. Porque a gente ficava olhando, não sabia o que ela estava falando. Então, e sempre escrevendo, sempre vinha a mãe escrevendo. Então falam que o Audálio Dantas descobriu a Carolina. E eu questiono isso. De maneira alguma o Audálio Dantas descobriu a Carolina. Porque em 1940, eu fiz as contas, o Audálio tinha 11 anos de idade. Minha mãe já estava nas redações, já querendo publicar os livros, os romances dela. Então, na realidade, minha mãe quem descobriu o Audálio Dantas. Mas também não vou tirar o mérito dele. Foi quem publicou o livro e ela chegou onde chegou. Mas o meu questionamento foi porque o Audálio vem da nossa situação e minha mãe, como diz a Fernanda, ela escrevia, não, foi a Eliana que falou, que ela escrevia dela e de todo mundo, primeira pessoa. E isso causou uma polêmica muito grande na favela. Porque está escrevendo das pessoas e quando o livro saiu, as pessoas falam, não, os favelados são antenados, eles sabem, são cultos. Eles leem, eles sabem do que está acontecendo. E aí, viram que minha mãe estava escrevendo a vida deles. E aí o Audálio Dantas não nos tirou da favela. Então minha mãe ficou numa situação difícil. Por quê? Porque ela tinha que passar pelos becos, escondida. E quem nos tirou da favela foi um dos donos do Açúcar União. E nos levou para um porão da casa dele. Aí eu tive uma conversa com o Audálio Dantas, ele falou, você fala do porão como se fosse grande coisa, um porão. Ninguém queria TV, ninguém queria roupa, ninguém queria... Queríamos comida, e tinha. Ele mandava comida para nós, então para nós era essa a importância para nós. Mas a minha mãe, ela sempre quis nos tirar da favela. Ela tinha medo o que poderia acontecer com os filhos. E escreveu Quarto Despejo e foi para sala de visitas. É Casa de Alvenaria. Está aqui retratado. E aí o sofrimento foi maior. Porque ela sentiu racismo. Tudo ela sentiu ali. A minha mãe não tinha nada que favorecesse ela para poder chegar onde chegou. Negra, favelada, mãe solteira, o filho de cada pai, pouco estudo, que eu falava semi-analfabeta, né? As pessoas falam, Vera, a tua mãe não era semi-analfabeta, sua mãe via no letramento, sua mãe via lendo. E é isso. Então ela não tinha nada, mas ela tinha o quê? Um sonho. A minha mãe não era gananciosa, ela tinha um sonho. O sonho dela era se tornar escritora. E eu, numa das poucas vezes que eu vi a Carolina Maria de Jesus feliz, foi quando o livro saiu. Que ela põe o livro no alto assim e ela lê. Quarto de Despejo, Carolina Maria de Jesus, Diário de uma Favelada. Eu vi o brilho dela no olhar dela.
Então, ela conseguiu realizar esse sonho, que era o maior dela. Mas a minha mãe, ela escrevia muito, ela escrevia todo o tempo, noite, dia, escrevia o tempo todo. E deixou vários inéditos para ser publicados. E na hora que ela faleceu, eu consegui pegar os inéditos. Peguei todos os inéditos e guardei. E aí ofereci para uma editora, para outra, não quiseram, para eu deixar guardado. Só que também que eu não tinha noção de como é que eu tinha que tomar conta desses inéditos. Eu não sabia que não podia folhear, que não podia tomar vento, eu não sabia nada disso. Mas a Companhia das Letras adquiriu os inéditos. E dentre os inéditos, seria uma conselheira só que iria fazer todo o trabalho. E aí achou-se que era muito trabalho e precisava de outras pessoas para poder dialogar, para poder trocar ideias. E aí surgiram as 4 conselheiras, que é a Rafaela, a moça aqui, maravilhosa, a Fernanda Miranda e a Amanda Crispim. E aí, para abrilhantar mais o trabalho, Conceição Evaristo. Então, na hora de escolher, cada uma gostava de uma coisa. Uma gostava do diário, a outra, eu quero os romances, eu quero os poemas, eu quero os contos. E aí, a companhia subdividiu o trabalho. E nesse trabalho, fomos olhar os diários. A Conceição queria o diário, Dona Fernanda queria o diário, Fernanda Miranda queria o diário, Amanda queria os diários. Fomos ver os romances, todas queriam os romances. Fomos ver os poemas, todas queriam os poemas. Os provérbios, as peças teatrais. O pessoal pergunta, quem foi Carolina para você, Vera? Eu não sei explicar. Uma mulher que escrevia de tudo, e tudo muito bonito. Estou falando aqui como terceira pessoa, crítica. Muito boa a literatura dela. Bom, aí resolvemos ir todas para o diário. Então, estamos todas no diário. E nós resolvemos o quê? O Audálio sempre questionou comigo, Vera, um crítico fala que eu escrevi Quarto de Despejo, mas eu não tenho condições de escrever daquele jeito. Porque o Audálio era uma pessoa culta, ele falava muito bem, jornalista de ponta. E ele falava, como é que eu vou escrever do jeito que sua mãe escrevia? E eu, testemunha de ver que minha mãe escrevia dia e noite. Então, eu falei, vamos publicar? Como é que nós vamos publicar? Então, nós, as conselheiras todas, resolvemos que íamos preservar a originalidade da escrita da Carolina. Então, as mudanças foram pouquíssimas. Porque minha mãe escrevia assim. Ela ia falar do Jefferson, ela falava do Jefferson, depois alguma coisa vinha na cabeça dela, ela escrevia outra coisa. Depois, lá na frente, tinha o Jefferson de novo. Então, a gente tinha que ajeitar isso para o leitor não se embananar, né? Mas, então, nós optamos para deixar o livro com a originalidade dela. Onde tem o Açúcar com 2 S's, o Vencedor com C cedilha, a Farmácia com PH, né? A Harmonia, uma hora ela põe com H, outra hora ela põe com I, com A. Por quê? Minha mãe começou a adquirir a leitura, porque aos 10 anos ela já queria aprender, e ela falava, Vera, me ensina, porque eu já estava um tiro em português. Então ela falava, me ensina. Então ela vinha com H e com A, ela estava adquirindo. E nós resolvemos preservar, né? Mas o governo federal, inclusive, falou, olha, não vão aceitar com o jeito que a Carolina escrevia. E nós ficamos muito chateadas, né? Ficamos muito chateadas. Puxa, a gente queria que mostrasse para as pessoas como uma pessoa com 1 ano e meio de estudo conseguiria escrever daquele jeito, com aquela poesia, aquele lirismo. E eu sempre falo que a mãe da fome, ela era lírica com a fome. E então a companhia conseguiu que viesse com a originalidade dela, da Carolina. Só que tem críticos que não entenderam. Infelizmente, não entenderam a nossa proposta. Vera, é o que Conceição Evaristo chama de a gramática do cotidiano, né? É essa gramática que é peculiar à Carolina, que precisa ser preservada, né? Sim, e a Lélia Gonzalez dizia que a minha mãe escrevia o português, né? Português. E outra coisa, ela não sai da contextualidade dela.
Você lê, você vê que tem uma sequência de ideias, tem as palavras que não estão de acordo. Eu acho que eu escrever vencedor com C cedilha não vai mudar o contexto e a ideia para passar para o leitor. Mesmo assim, fizemos um adendo, as conselheiras, nós resolvemos e colocamos para o professor se orientar. E eu já tive numa live a semana passada, no Paraná, Londrina, e a professora falou: Vera, estamos trabalhando desse jeito, mostrando as diferenças, como o português vai mudando. Muda até hoje. Bom, como o serviço era muito grande. Eu, particularmente, quando nós começamos a fazer o trabalho, eu falei: vai ser fácil. Porque eu conheço a letra da minha mãe, eu já estava acostumada, mas não foi. Foi penoso. Foi muito trabalhoso. Muito trabalhoso. E, para terminar, a dona Carolina escrevia muito bem. Tinha palavras que a gente nem sabia, né? Tinha que procurar. Ela achou uma palavra num dicionário erudito, né? Você foi atrás, né? Foi pesquisar. A Conceição Evaristo achou palavras em dicionários gregos. Então, minha mãe escrevia muito bem. Então, como o trabalho ficou muito grande, aí pegamos as 4 transcritoras. E aí o trabalho fluiu maravilhoso, né? Maravilhoso. Então, agora nós vamos... hoje o meu objetivo maior hoje é... Os inéditos da Carolina estão aonde? Dentro de uma cadeia em Sacramento, onde ela apanhou. Minha mãe apanhou muito lá, desmaiaram minha mãe, quebraram o braço da mãe dela, porque ela lia. E tudo que acontecia lá, eles acusavam ela. Está lá dentro da cadeia, numa pasta. Eu quero tirar dessa cadeia, porque eu quero que vocês vejam. Olha, uma alegria grande eu ver essas 2 meninas aqui, ó, lendo, escrevendo, a Carolina. Uma maravilha isso aí. Esses adolescentes vendo como é que eles podem conseguir alcançar o sonho deles. Mas está onde? Está dentro da cadeia. Está numa gaveta de um aristocrata da literatura, foi o que me falaram. A minha mãe tinha um problema. Felisberto, adorei seu livro, leva. Depois você me fala o que você achou. Não devolveu mais. Só que antes de morrer, ela me deixou uma carta e ela pede várias coisas. E dentre essas vai atrás dos meus inéditos. Então é que eu estou procurando. Eu estou conseguindo. Mas tem um aristocrata curitibano que ele tem dentro da gaveta dele vários manuscritos da minha mãe. Ele me devolveu 2. E eu sei que ele tem mais... Porque o que ele mostrou numa casa de cultura, e a menina falou: Vera, vê se é da sua mãe. Falei: Ele falou que vai entregar para a filha da Carolina. Eu falei: estou indo buscar. Não, me entregou. Então, ele me mandou o livro O Escravo. Só que ele me mandou 2 exemplares de quarto despejo. E estão faltando quarto despejo, então está lá com ele. Então, eu tenho que pegar dele, eu tenho que pegar tirar dessa cadeia. Então, o que eu quero? Eu estou assim, pedindo ajuda de todo mundo. Por quê? O Moreira Salles quer os inéditos da Carolina. A Biblioteca Nacional aqui quer os inéditos da Carolina. O Museu Afro, o Instituto Paulo Freire, Arquivo de São Paulo, todo mundo quer. Nós queremos os inéditos de Carolina. E para terminar, o Audálio tem um acervo maravilhoso, que ele não me entregou, mas entregou para Tom Farias. E ele deveria ter entregado para mim. Né? Nem para os meus filhos, nem para os meus netos, tem que entregar para mim. Porque, na realidade, eu não quero nada da minha mãe. Eu quero nas bibliotecas, para vocês verem. Porque a minha mãe sempre falou, eu escrevia o livro Quarto Despejo em papéis de pão. E eu achava utópico. Eu falei: não é possível, né? Em papéis de pão. Porque eu e a Conceição Evaristo vimos um exemplar e eu queria colocar a mão e falou: não, são papéis de pão, para essas crianças verem que ela escrevia, ela tinha um sonho de escrever ali. Então eu preciso que todo mundo me ajude a colocar aqui na Biblioteca Nacional. E o Audálio Dantas, ele deixou 15 cadernos de quarto despejo. E ele falou: Vera, dão 5 quartos de despejo.
Mas, então, nós vamos agora vamos fazer o quarto despejo, o verdadeiro quarto despejo. Original, do jeito que ela fez. Nós estamos trabalhando para isso, com as conselheiras, né? Então, hoje a minha peregrinação é essa, trazer Carolina Maria de Jesus, colocar nos museus, e porque hoje ela está muito homenageada, né? Carolina hoje está no alto, e não aqui. Ela está no Brasil, ela está no mundo. Fiz uma live dentro do Amazonas para os índios. Então, eu senti ali a força das crianças, dos MST. Então, é isso que eu quero. Carolina aqui com a gente, para todo mundo ver que a Carolina escrevia em papéis de pão. Eu sei que eu comia do lixo. Eu sei que nós comíamos do lixo. Mas uma coisa é você ler no livro, outra coisa é sua mãe falar. E outra coisa, eu fui numa palestra com o Audálio Dantas e ele levou as fotos. E eu me vi com 3 anos com pão podre, totalmente podre, comendo. Ele me chamou porque eu olho para ele e ponho o pão na boca. Falei, me arruma essa foto? Não, eu não vi, não posso ter. E agora a filha dele está com o acervo todo do Audálio e nós vamos tentar tirar, porque os 4 livros que tem lá não é dela, não são dela, é de vocês, é nosso, é dessas crianças aí. É isso, é isso. E eu sempre digo, Carolina não é minha, não é de ninguém, não é da Eliana, não é da Felisberto, não é do Jefferson, Carolina é do mundo. Carolina é do povo, Carolina é do indígena, é do branco, é do estrangeiro, é da criança, é do adolescente, é das criancinhas que eu dou aula, que eles, quando me veem assim, o olho brilha. Então, é isso. E para terminar, vou cobrar aqui do seu Jefferson E o seu Jefferson? Eu sabia que ia chegar esse momento, sabia. E que o senhor vai fazer o longa da Carolina, né? Vai? Estamos na batalha. Tem que estar no elenco, Vera. Quem é que precisa estar no elenco, e a né? Clélia Bessa ali vai produzir. É isso aí. Então, vamos já prestigiar a Carolina e agradecer vocês por mais essa oportunidade de eu poder falar e vocês me ajudarem a trazer Carolina para o mundo, né? Para todo mundo ver, tirar da gaveta. É isso. Obrigada. Que venha, que venha. Eu vou pedir para as meninas falarem rapidamente, por conta do nosso tempo, do que nós, mulheres negras, aprendemos com Carolina. E aí eu tenho uma provocação na sequência para o Jefferson e quero ouvir também vocês, porque a gente tem o tempo, a curadora ali olhando para mim, olha, oh meu Deus, por favor. Vamos lá, rapidinho, né? Uma coisa que chama muita atenção na obra da Carolina é como ela observa naquela comunidade em que ela vive, naquela realidade em que ela vive, a vida das mulheres. E elas... No quarto despejo, a gente vê fulana tem um relacionamento com ciclano e acontece isso, ou seja, ela observa bem o que acontece com a mulher, ela tem um olhar crítico sobre aquilo. É óbvio que muitas coisas são impregnadas das coisas da época e a gente tem que saber exercitar esse olhar, mas ela compreendeu desde muito cedo que ser mulher no Brasil, que ser mulher periférica é um estigma, é uma responsabilidade. Então, esse medo de ser mãe de menina, eu compreendo perfeitamente, porque eu sou mãe de menina, não na mesma realidade social, mas algumas questões nos atravessam, né? Algumas questões são as mesmas, ontem, hoje, sempre, nesse país. E Vera, eu queria te falar que a minha filha, esse ano, estudou o quarto despejo na escola. E uma coisa que me emocionou muito, porque eu estava no meu trabalho lá, entretida lá no computador, de repente ela chegou, ela rompeu a porta assim, mãe, eu estou com muita raiva de fulana, porque isso... Mas quem é fulana? Não, no quarto de despejo, a Carolina está brigando com a dona não sei o quê, porque não sei... E ela mergulhada naquela história completamente, assim... abduzida pela história, né? Isso foi muito emocionante para uma menina de 14 anos no século 21. E aí eu fiz uma provocação para ela, né? Mas minha filha, me fala mais, o que você está achando? E a forma da Carolina escrever, o que você acha? Falei, tem umas palavras lá que eu sei que não são assim, que se escrevem no português, mas isso não me incomoda não, pelo contrário. Isso me mostra que foi ela mesma que escreveu.
Então, a verdade daquele texto, né, falou para aquela jovem. E eu falando com um grande nome aí da literatura, que me falou assim, me incomoda muito ver a Carolina ali com aquela grafia tão tosca, eu acho que poderia ter uma revisão. Eu falei, mas te incomoda, se te incomoda tanto, talvez esse livro não seja para você. É simples assim, né? Maravilhosa. É simples assim, talvez esse livro não seja para você. Nem tudo é para você, nem tudo é sobre você. A gente precisa tirar esse umbiguismo que existe, né? Em determinadas pessoas que acham que essa arrogância que a acadêmica, vida tem né? que girar. A Zanigeri ontem falou aqui, né? A Zanigeri resumiu, né? Muitas pessoas que eram muito contra hoje são fãs de Carolina e tal e tal e tal. Mas é mais por uma questão mercadológica e de moda e nananã, do que realmente uma crença, né? Então, como você disse, a Carolina é nossa, talvez não seja para eles, talvez seja para minha filha. É isso. Maravilha. Fê? Eu me lembrando, a última FLUP, né, foram cartas para Esperança Garcia, né? Eu participei da banca, lendo, né, as cartas. E uma das coisas que, assim, quantitativamente, o grande número de agradecimento eram para as avós e as mães que as mulheres escreviam porque tiveram a possibilidade do acesso à educação. Então, quero agradecer a minha mãe, quero agradecer a minha avó, porque senão eu não estaria aqui. E eu acho que Carolina, ela traz esse lugar, né? Dentro da educação existe um termo para isso, que é pensar essa ideia de família educógena, que aconteça o que acontecer, mas a educação está no centro, né? Chove, faça sol, o que for, a educação está no centro. E ela sempre teve essa preocupação com os estudos dos filhos, porque, de fato, para nós negros e negras, o que dá esse salto, né, qualitativo para a gente pensar nesse processo de formação, né? Como é que você consegue avançar de uma geração para outra, a importância na educação. E ela tinha esse cuidado, ela era crítica, né, a esses vizinhos que os filhos estavam na rua o tempo todo e não estavam com preocupação com a educação. E o sonho dela era que a filha fosse professora. E Vera hoje é professora. Então, é uma crença, né, de como a educação transforma. E não por acaso é algo que a gente vê mais fragilizado o tempo todo nesse país, é a educação, né? E para atender exatamente a uma população que está aí ávida, né, que quer, né? Eu acho que, enfim, não vamos nem entrar no mérito da pandemia agora, como é que a gente recupera esses quase 2 anos das pessoas sem acesso à escola, né? Porque não dá tempo para isso. Mas eu acho que esse compromisso dela com a educação, né? E que é a educação que transforma. Nisso foi algo que eu vejo, é algo que faz parte da minha história familiar, faz parte das cartas, a maioria das cartas que, né, Eliana? Eliana também estava na banca. Sim, muito impressionante. Muito. Agradecendo as mães, agradeço a minha mãe e a minha avó, senão não estaria aqui estudando, né? E aí a gente sabe o papel do lugar do feminino, né, desse homem negro, muitas das vezes, ou de baixa renda, que tem que ser o arrimo de família, que tem que prover, então vai negociar a educação com o trabalho. E a Carolina tem esse foco na educação. Então, isso, para mim, é algo que sempre me chamou a atenção, né? Pensando nessa perspectiva do gênero, para responder a pergunta da Dani. Perfeito. Jefferson, agora é contigo. Tem uma fala recente aí de Dona Vera Eunice, que já está aqui se acabando de rir, né? E ela falou o seguinte: tenho que colocar minha mãe ao lado de Clarice e Machado. Você falou que os nossos corpos, que as nossas histórias, especialmente falando do audiovisual, elas são sempre colocadas de maneira estigmatizada, violentadas, literalmente. Como é que você pensa a construção de personagens
para atrizes, atores negros e negras, de forma que a gente consiga colocar Carolina e Carolinas ao lado de Clarice, Machado e outros lugares que nos pertencem. Como que o audiovisual está nesse movimento? Que personagens são esses entregues para esses negros e negras, para que nós ocupemos outros lugares? Poxa, é uma resposta de muita... Você só tem 2 minutos. Então eu vou falar Você que lute. Então aqui tem um homem preto e 4 mulheres pretas. Olhem para os cabelos dessas 5 pessoas pretas que estão aqui. Cada cabelo é o famoso, aquele, lembra do cabelo ruim, cabelo pichain? Pô, meu cabelo recebeu acho que mais ofensa do que eu, cara. Mas olha as diferenças dos cabelos. Isso mostra que essas várias Carolinas, essas várias narrativas pretas possíveis, né? E está faltando mais cabelo aqui ainda, né? Não tem essa, tá? Então, o que eu penso quando penso em Carolina são essas Carolinas que Vera falou, que Fernanda falou. Carolina atriz, Carolina cantora, Carolina escritora. Escritora é um detalhe só, né? Mas são muitas. A mãe, a filha Carolina, a Carolina lá de Sacramento, a Carolina lá de São Paulo, a Carolina amiga de Adhemar de Barros, né? Conhecida de Adhemar de Barros. Carolina que conheceu um menino que estudava administração de empresas na Fundação Getúlio Vargas. O nome é um cara chamado Eduardo Matarazzo Suplicy, né? São essas várias Carolinas, né? que toma chá com a elite paulistana e ao mesmo tempo fala mal dessa, né? Que expõe a sua verdade para essa elite paulistana, para essa família quatrocentona, né? Que se auto-intitula Barões do Café, que na verdade é mentira, né? Era barões de escravos, de gente escravizada, né? Pé de café não nascia sozinho, pé de café era plantado por mãos negras, mas tem essa vergonha de falar isso, né? Então fala que é Barões do Café, é do café, tá? E a Carolina expunha essas verdades, ao mesmo tempo que rolava bossa nova, o início do cinema novo, nas artes tinha uma certa romantização. Então, essas vozes de Carolina que eu acho que a gente pretende expor, essa complexidade negra, porque o cinema brasileiro nos quer tomando tiro ou dando tiro, que é, né, os grandes sucessos de bilheteria. Nós, pretos e pretas, sempre estamos segurando uma arma. Né, nas cozinhas, nos quartos de despejo. No mundo, a gente sempre, quando tem que falar dos 2 ou 3 filmes, né? O Tropa de Elite, o Cidade de Deus, né? Então, a gente sempre está nessa situação. Só que a gente é muito mais do que isso. É muito mais do que isso. E Carolina é um pouco esse lugar, dessa complexidade negra, de que uma mulher negra pode ser muitas, e elas são, né? Elas são, né? É um pouco tudo isso que a gente quer levar para o cinema, né? E tudo isso que o audiovisual brasileiro, mais do que nunca, nesse momento que tem Netflix, Globoplay, Amazon, Apple e um monte de outros, é isso que a gente precisa. Parar desse lugar da nossa sexualização só e da violência sobre nossos corpos. A gente é muito mais do que isso, né? Então, acho que a Carolina traz isso para a gente. E que venham essas produções, né? Nos colocando em outros lugares. Acho que agora é um bom momento da gente ouvir a nossa plateia. Tem perguntas? Uau! Eu olhei para cá, mas não sei se já começa por aqui mesmo. Fui atraída para este lado. Olá, me chamo Jéssica Lene. É uma honra estar participando dessa Bienal. Sou moradora de Manguinhos,
E o motivo da minha fala é muito em homenagem à Carolina, que traz essa narrativa da favela, mas também a Eliana, que já traz uma narrativa mais contemporânea. Sou estudante de pedagogia pela Unirio, primeira da minha família a entrar na universidade pública. E hoje foi uma honra ouvir esse debate, ouvir toda essa troca de ideia. E eu queria trazer uma pergunta, e aí falando para a Eliana, mas também falando para a Fernanda, como a gente vai transformar as favelas do Rio de Janeiro em quilombos modernos, né? Que é um conceito que a Beatriz Nascimento defende e que hoje em dia a gente ouve falar de Beatriz, mas ainda não consome, a gente não consegue consumir de fato a produção acadêmica de Beatriz. Então, acho que o maior desafio, né, enquanto jovem, enquanto intelectual jovem, é pensar como vamos transformar as favelas do Rio de Janeiro em quilombos modernos. Essa é a minha pergunta. Ai, gente, assim eu choro. Obrigada por trazer Beatriz Nascimento para essa conversa. Muito obrigada. Beatriz Nascimento, grande Beatriz. Olha, linda, eu acho que é o seguinte, a gente já está fazendo isso, né? Olha você aí, né? Olha nós aqui. Olha isso, olha essas mesas que passaram por aqui durante a Bienal. Isso já está acontecendo, é porque a gente está mergulhado numa realidade, e quando a gente está mergulhado na realidade, a gente não consegue enxergar. Mas se você subir lá naquele degrau e olhar para baixo e ver o desenho, está acontecendo. É óbvio que a gente quer isso muito mais rápido, né? A gente precisa que isso aconteça muito mais rápido. O Elísio Lopes ontem falou uma coisa, estamos muito atrasados. A gente tem que correr, a gente está atrasado com muita coisa em relação ao mundo, inclusive, né? O mundo está lá na frente com um monte de coisa, a gente está aqui discutindo o básico ainda. Eu recentemente até compartilhei nas minhas redes o desmonte, por exemplo, da Escola Sesc. Enquanto a gente devia estar discutindo a ampliação do modelo Escola Sesc e o aperfeiçoamento desse modelo, a gente está lutando para que ela não seja extinta. Então, a gente está atrasado. E esse lugar de ficar resistindo, isso atrasa a gente, né? A gente não quer mais ficar resistindo, a gente quer caminhar. Mas, olha, está acontecendo. Eu acho que muitas políticas públicas implantadas no passado estão frutificando só agora. Então, muitas coisas que a gente está plantando agora também só vão frutificar daqui a um tempo. Eu acho que a gente precisa entender, o Jefferson está aqui, fez um filme sobre o Luiz Gama. Luiz Gama libertou mais de 500 pessoas escravizadas e agora parece que uma pesquisa ainda desencavou mais gente que ele libertou. Ele lutou pela abolição, ele não viu a abolição. Ele morreu antes. Então, a gente precisa entender que algumas coisas que a gente planta talvez não sejam para os nossos olhos. Porque a minha bisavó, do livro que eu escrevi lá, que eu já vi na mão de algumas pessoas aqui, o Água de Barrela, ela plantou coisas, ela não está me vendo aqui, mas ela planejou que eu estivesse aqui. A Carolina planejou que a Vera estivesse aqui. E a Vera está. Então, quando você levanta e faz essa pergunta, é porque já está acontecendo. E nós tivemos uma mesa aqui, que foi, acho que foi uma das primeiras, né? Me lembrem aí, que foi uma menina sozinha, uma menina de 14 anos. Ela, quantas bibliotecas que ela fundou? Vai ser amanhã a mesa dela, vai encerrar, e não percam. Aquela menina sozinha, ela plantou quantas bibliotecas? 38 bibliotecas no país, ela sozinha, ela começou esse movimento. Uma menina de 14 anos, fingindo que era a mãe, no WhatsApp da presidente da Associação dos Moradores. Ela conseguiu isso. Então, minha gente, tá na nossa mão, né? É com a gente mesmo. Perfeito. Alguém tinha levantado a mão aqui desse lado. Isso, vamos alternando aqui os lados. Estranho que eu vou fazer a pergunta para lá, mas para vocês, né? Pode deixar, é a tecnologia, a gente entende. Meu nome é Alexandre. Eu queria primeiro agradecer a dona Vera, muito obrigado. É muito importante que a senhora esteja aqui pessoalmente, faz toda a diferença. E eu queria deixar uma pergunta para vocês, que é,
além da importância do resgate da obra da Carolina, tem também o resgate da figura da própria Carolina Maria de Jesus, né? Durante muito tempo, ela foi vista e foi mostrada como aquela mulher preta, pobre, favelada, com um paninho, aquele indefectível paninho branco na cabeça e o olhar cabisbaixo. Mas agora, como disse lindamente a própria Dona Vera e o Jefferson, a gente tem o resgate de uma imagem dela como cantora, compositora, poeta, designer de moda, né? E muitas fotografias recuperadas dela, jovial, rindo, em outros momentos que não são só aqueles momentos de tristeza. Então, para vocês, qual é a importância do resgate dessas Carolinas também, dessas outras Carolinas? Além da obra, obviamente. Quem responde? Você? Vai, Eu Fê. acho que parte desse projeto, né, tem a ver com acessar uma outra iconografia dela também. Porque a Vera está aqui, a neta também está aqui, da Carolina, e podem falar bem, ela sempre deixou registrado o quanto ela era vaidosa, entendeu? O quanto ela gostava, né, de se produzir, né, a vaidade. E quando eu falo das várias chaves para poder acessar a obra, uma chave foi que Quarto de Despejo, por muito tempo, ficou com a grande camisa de força da Carolina Maria de Jesus. Prendeu, engessou, né? Não permitindo que a gente tivesse acesso a outras obras, não permitindo que a gente também tivesse acesso a uma outra iconografia. E participar desse projeto agora, um dos cuidados que a gente teve foi, não, tem que estar rindo, tem que estar bem na foto, né? Tem que estar do lado do avião, né, Fernanda? Eu amo essa imagem. Pegando avião para viajar. E até porque esse segundo momento dela, ela transitava pelos lugares, né? Ela viajava, ela frequentou a casa, né, dessa alta, dos barões do café, né, como o Jefferson trouxe. Ela frequentava esses lugares e ela tinha incômodo quando era indicado a ela que colocasse o lenço na cabeça. Ela não gostava, entendeu? Então, parte do que a gente faz, né, nessa pesquisa com a Carolina é um trabalho incessante que a gente faz com a autoria negra brasileira, entendeu? De recuperar uma iconografia. Eu, na universidade, eu recebo estudantes que chegam lá que não sabem que Machado de Assis é negro. Tem a ver com esse processo dessa iconografia. Tem a ver com a forma com o mercado editorial. As pessoas não sabem que Chiquinha Gonzaga é preta. Então, esse trabalho da Carolina é mais uma ponta do que a gente vem se dedicando a fazer, que é uma espécie de uma arqueologia literária. A gente está escavando. E, gente, está aparecendo coisa, sabe? Está aparecendo coisa. Cada foto bacana, foto de família, todo mundo rindo, brincando, Vera falando da mãe tocando violão, rindo, cantando com ela. A gente também tirou essas histórias dela. Vera, para além da tristeza do cotidiano, mas o que mais a gente tem dessa mãe? Ela gostava de cantar, ela gostava de tocar violão, a gente gostava de brincar. Então, assim, não vai ser um botão que liga e desliga, né? Porque a gente está nesse processo, mas a gente está tendo um marco diferenciado para isso. E eu acho que essa própria situação, esse pesadelo que a gente vem vivendo no país, tem a ver com o quanto a gente está avançando, mesmo estando demasiadamente atrasados. Mesmo estando demasiadamente atrasados, sabe? Não é puxar a brasa para o meu lado, não, mas está a Fabi aqui, que é mestranda lá da universidade, está fazendo uma pesquisa agora da literatura de Carolina no museu, está recompondo aí os caminhos da Carolina. A gente, é turismo. Como é que a gente faz esse turismo? Que você pode visitar a obra de uma autora. Vai na Biblioteca Nacional, vai no Afro Brasil, vai em Sacramento. É o trabalho que ela está fazendo, entendeu? Léo está aqui, pesquisador de Beatriz do Nascimento, puxando a brasa lá para o pessoal da universidade que veio, do fã-clube, entendeu? Para poder fazer. E aí, respondendo ao que ela falou do quilombos urbanos, eu acho que é isso, a gente está avançando, sabe? Senão a gente não estava tendo essa resposta tão violenta na nossa direção. Mas a gente ainda está muito atrasado, sabe? A gente ainda está muito... E tem cada coisa maravilhosa dela de foto, você vai ver daqui a pouco.
Pelo que eu consegui visualizar, tem uma senhora aqui desse lado e tem uma jovem aqui. E aí eu vou pedir para que elas duas façam já a pergunta. A gente ouve aqui ela. Fecha com a pergunta dessa senhora aqui do meu lado esquerdo. Isso, e aí a gente fecha o nosso combo de perguntas com um pesar imenso, porque o tempo não está sendo generoso conosco. Primeiramente, boa tarde a todo mundo. É uma honra participar disso aqui, ter essa experiência. Estou vendo agora. Agradecer primeiramente a essa mesa maravilhosa, incrível, é realmente uma honra. Meu nome é Carolina. Eu sou estudante de letras da UERJ e eu conheci a obra da Carolina porque uma professora minha de literatura trouxe Quarto de Despejo como livro paradidático e eu fiquei encantada e desde então nunca mais parei de estudar a obra dela por conta própria. Um certo dia eu estava vendo uma aula de um pesquisador sobre ela e ele falava de um diálogo, enfim, de um trecho de uma coisa que ela disse, que ela protestava basicamente que o mundo que ela vivia era a margem. E isso basicamente quer dizer que é a periferia, né? Se você pega um círculo, assim, pegando mais ou menos a explicação que ele deu, né? Se você pega um círculo, a margem dele seria a periferia, né, nesse exemplo, e que o mundo da Carolina seria essa margem. Mas eu queria fazer uma pergunta para a mesa inteira, né? Para vocês comentarem a importância que é a Carolina trazer essa margem para o centro na obra dela. Porque na obra dela, a periferia não é só um cenário, mas é um personagem. Eu, pelo menos, vejo muito isso. E eu gostaria que vocês comentassem um pouco a importância disso, porque o mundo dela era a margem, mas ela fez a margem dela, né, o mundo invisível dela, ser visível para muitos e ser o centro de uma obra tão legendária. E obrigada, é isso. Por favor. Boa tarde, eu sou Liana, aposentada da Rede Municipal de Educação e nunca na juventude pude ler Carolina Maria de Jesus. Estudar numa outra época, que era uma qualidade para poucos e para brancos. Eu não li Carolina de Jesus. Quando eu peguei Quarto de Despejo, eu me sentia como a Carol estava explicando, olhando para a margem que estava fora do alcance dos meus olhos. Era como se cada página fosse um soco no meu estômago. Eu, professora, aposentando e percebendo que muito mais importante do que eu pegar e revisar um texto de Carolina, botando dentro da ortografia certa, eu precisava dar a oportunidade que a sua filha teve de dizer que não se incomodava porque ela sabia a ortografia certa. Ela se aproximou da verdade escrita naquela palavra, escrita graficamente errado. Então eu queria agradecer por ele estar nas prateleiras, os inéditos serem para todos nós, das mãos da filha, dos netos, e dizer que eu quero sim que essa grafia, e agradecer por vocês respeitarem essa grafia dela, para eu poder mudar o meu plano de aula e dizer, tá bom, tá errado, que bom, vamos corrigir, como é que você escreveria isso? Então você me dá a oportunidade de dentro da minha sala, de refazer o meu fazer pedagógico de modo diferente, ensinar outras pessoas a pensar diferente, entender o diferente e olhar a margem. Muito obrigada. Era só para agradecer. Eu acho que Fernanda pode responder essa pergunta. Nesse lugar de guardiã. Não, eu acho que Jefferson também, Eliana está aí também, porque Eliana, eu acho que, inclusive, tem esse sujeito negro como sujeito de escrita dela, né? Então, eu acho que ela também pode trazer.
Mas eu acho que, quando eu penso no que a Carolina traz, né, e ela é uma precursora importante para essa literatura produzida por mulheres negras no Brasil e por né, uma literatura negra brasileira, é porque esse cânone hegemônico, ele não dá conta da nossa subjetividade, ele não dá conta de nos representar. E ela vai falar a partir de uma experiência própria, né? Que hoje em dia Conceição vem se debruçando sobre escrevivências, e aí a gente vem aí uma série de outras questões que estão aí, mas o que a gente tem quando uma obra como essa acontece, a gente está falando de diversidade, a gente está falando de pluralidade, né? E eu acho que é uma roupa confortável, que por muito tempo a gente leu romances e teoria que a roupa era apertada, tinha que envergar muito para você poder, sabe, fazer um paralelo para você poder se adaptar. Eu acho que hoje o que ela convoca também é o quanto nós estamos preparadas para ler essa experiência, para ler essa subjetividade. E não é enfeitar, botar luzinha ou higienizar para ficar palatável. Se é para ficar palatável, lê outra coisa. A gente tem muitos autores e autoras. Agora, essa tem esse traço, né? E eu acho que, para nós, alguns embates que a gente tem no conselho, qual o lugar do mundo que a gente tem um conselho com a filha da autora e as pessoas querem atropelar a filha da autora. Não, não sei. Não deixa não, Vera, não deixa não. Né? A pessoa vai atropelar o desejo da filha da autora, sabe? Então, é isso que a gente está construindo ao vivo e a cores, sabe? Respeitar o desejo da filha da autora, né? Porque a Vera, em vários momentos, a Vera, não, é por aqui, é por ali, não, isso vai, isso fica. Agora, antes de qualquer coisa, ela trazer essa subjetividade, né? Imagina uma mulher negra falando em primeira pessoa, sabe? Das suas dores, dos seus desejos, mas também problematizando a linguagem, porque a gente percebe que ela vai escrevendo, aí em algum momento para assim, a gente, não, isso daí não é desvio da língua, é porque ela estava escrevendo com pressa. Aí a gente vai ver na página seguinte, a palavra já está, não, aqui faltou o acento. E aí ela lembra, não, minha mãe estava escrevendo isso correndo. Aí, sabe? Então, nós respeitamos esse ritmo da Carolina, a oralidade mineira que está ali, né? Então, a gente pegava a obra e via quando algumas sílabas tônicas estão marcadas. Aí ela vai falar senhor, doutor, professor, porque é do jeito que ela ouve, que ela vai registrar. É oralidade. E aonde está dito que a gente trabalhar e reproduzir a questão da oralidade, que eu estou me desviando da norma? Agora é o momento. Estamos numa disputa de narrativa. A gente, né, Vera, é vingativo. A gente vê quem está do nosso lado e quem está contra, né? A nossa lista é grande, né? Né? A nossa listinha é grande, tá? Não guarda o rancor, mas tem uma listinha, tem uma lista, a lista é grande. Não guarda rancor, guarda nomes, né? Guarda nomes, exatamente isso. Só rapidinho, só complementando a história do território, né? Que ela perguntou, da margem do centro. Bom, minha filha chegou aqui, eu já posso falar na presença dela. Que é o seguinte, uma vez ela falou assim... Toda maravilhosa, estava ali acenando para você, olha. A minha irmã tinha viajado para a Europa. Mas a tia está onde? No fim do mundo? Aí eu falei, não, ela está na Itália, em tal país. Então ela está no fim do mundo. Então, assim, o centro é onde você está, né? A Miriam Alves, que é uma autora maravilhosa, que ela fala assim, uma coisa é você escrever sobre o quarto da empregada estando na sala. Outra coisa, olhando da sala para o quarto. Outra coisa é você escrever sobre o quarto de empregada estando no quarto de empregada, olhando para a sala. Então, essa questão de aonde você está faz toda a diferença. E o Frei Beto tem uma frase que eu acho que é sensacional. Ele fala, a cabeça pensa onde o pé pisa. Então, se você pisa em determinado território, quando você está ali, a sua cabeça muda. E quando você sabe a história daquele lugar, quando você convive com aquelas pessoas, quando você está mergulhado na história daquela coletividade, ali é o centro do universo, ali é o centro do mundo, e esse lugar se torna personagem da sua história, se torna mais um
mais um ingrediente, mais uma história para ser contada e que ganha rosto, né? Ganha rosto, ganha vida, ganha passado, presente e futuro. E literatura é sobre isso. É sobre isso e tá tudo bem, né? 000. Eu vou pedir, então, uma quebra de protocolo aqui na mesa. Olha, Bianca, assim, suou frio agora ali, tremeu, né? Quebra de protocolo, eu vou pedir para que as palavras finais, que vão ser de 30 segundos, sejam de Vera Eunice. Tudo bem? Todo mundo de acordo? Bom, pessoal, 30 segundos. Então, olha, a exposição da Carolina Maria de Jesus, que está lá na Avenida Paulista, vai vir para o Rio. Uau, que spoiler! Alô, Brasil, vem para o Rio. Vocês vão entrar, quando vocês sobem, vocês já verem Clarice Lispector. Então, você vê o que é a elite. Não que eu não gosto de Clarice Lispector, eu amo aquela mulher, mas é elite. Aí vocês sobem 2 andares, aí vocês veem a história da Carolina. É samba, favela, carnaval, panelas, é bem diferente a exposição. Então, quando vier para o Rio, espero que vocês prestigiem. Fica o convite, fica o meu agradecimento à curadora Bianca. Salva de palmas, gente. Essa mulher maravilhosa, Bianca Ramoneda. Eu estou honradíssima de estar aqui mediando, mas, na verdade, aprendendo com a composição desse painel. Então, Eliana, obrigada. Vera Eunice, obrigada. Fernanda, obrigada. Jefferson, obrigada. E que Carolina esteja sempre presente. Beijo para vocês. Até o próximo painel.